Você tem uma família saudável? Quantos tem uma família saudável aqui? Hã? Família saudável, além de ser uma família bonita, corada, né? Povo bonito, tem que ter também, dentro da sua casa, dentro do seu lar, os comportamentos e as maneiras de se conduzir, também de acordo com a vontade de Deus, principalmente. Vamos lá, então. Aqui nesse primeiro slide que eu coloquei, na introdução, ele diz assim, que apesar do sucesso do casamento depender dos dois parceiros cumprirem suas responsabilidades, um casamento pode fracassar quando, porventura, um dos parceiros se recusar a obedecer o padrão divino para o relacionamento. A gente tem que entender que família não é simplesmente uma estrutura. Casa também não é somente uma estrutura física, mas é principalmente uma estrutura espiritual. A gente tem que entender que a família, ela depende, para o seu crescimento, para o seu relacionamento ser saudável, ela depende de alguns fatores importantíssimos. Primeira coisa que a gente deve sempre entender, que família é o primeiro lugar de aprendizado. Não é na sua escola, não é na escola que você leva as crianças para aprender. Não, dentro da sua casa tem que ser ali o primeiro templo que você vai estar ensinando para os seus filhos. Vai ter que ser o lugar que você vai estar ensinando os filhos a agradecer a Deus por todas as coisas, a agradecer pelo pão, agradecer pela saúde, agradecer por tantas coisas. Então, a família, para ela que ela possa ser uma família saudável, aqui está dizendo que tem um ditado que fala que se um não quer, dois o quê? Um não quer, dois não briga. Mas aqui é completamente diferente. Aqui, às vezes, para o casamento funcionar bem, vai precisar, sim, que um deles, às vezes, possa pagar um preço um pouco maior. Vai precisar de um deles estar disposto a reconhecer que Deus ainda tem para a nossa vida, para a nossa casa, o melhor dele. Preste atenção numa coisa, eu acho interessante, às vezes a gente vê estatísticas. Por exemplo, de 90% das pessoas que casam hoje no país, isso segundo o IBGE, no último censo que teve, 90% das pessoas que casam, elas têm no seu coração a certeza, a convicção de que o seu casamento vai dar certo, que ela casou por amor e que o seu casamento vai dar certo. Mas o que isto revela também? Hoje no país, ainda, graças a Deus, nós temos muito mais casamentos do que divórcios. Nós temos mais ou menos 1.100.000 casamentos por ano e uns 350.000 divórcios. Ou seja, uma proporção de 1 para 3. Para cada 3 casamentos, um divórcio, mais ou menos. Mas o que me chamou também a atenção é que dentro dessa situação de viver junto, de comunhão, de casamento, os casamentos do ano de 2015 para cá, eles aumentaram 10%. 10%. E aquela chamada união estável aumentou 57%. O que isso significa para nós, talvez no nosso entendimento? Se casamento aumentou, o casamento dito com festa, cartório, padrinho e tudo arrumadinho, certinho, aumentou 10% dessa convicção. Mas a união estável aumentou 57%. União estável é aquelas pessoas que estão vivendo juntos já há algum tempo, resolvem no cartório, mas também pode ser aquele contrato tipo feito entre 2 homens, 2 mulheres. Pode ser feito desse tipo de tudo quanto é tipo desse relacionamento que querem colocar como se fosse família hoje no nosso meio. O que me chamou a atenção é que esse número
aumentou muito mais do que os casamentos ditos normais, 57%. E outra coisa também é que, por exemplo, quando descasa, isso é bom para a gente entender, quando há um divórcio, normalmente os homens são mais apressadinhos. Os homens demoram 1 ano e meio para ter um novo casamento. As mulheres normalmente demoram 3 anos e meio para se casar de novo. E olha só, os homens, aqueles que gostam, não, eu vou trocar, a minha está velha, está com 50, 60, eu vou trocar por 2 de 30, né? Faço um negoção e tudo bem, dá 100%, o negócio está bom, está em casa. O homem, quando ele tem de 40 anos mais ou menos, entre 35 e 40 anos, e que ele casa de novo, normalmente ele casa com uma mulher 8 anos mais nova. Aqueles que têm até 60 anos, entre 50 e 60 anos quando casa, ele normalmente casa com uma mulher 12 anos mais nova. As mulheres demoram mais a casar, e as mulheres quando casam normalmente com alguém mais ou menos da sua idade. Isso aqui me chamou a atenção desses números, porque a gente tem que ficar preocupado às vezes com a nossa casa, com a nossa família. Não querendo ser, às vezes, um conceito reducionista, mas enquanto nós não aprendermos a ter um amor, o amor que a gente às vezes almeja, que não tem, mas enquanto nós não aprendermos a ter um amor superior ao amor de um próprio casamento, que é o amor a Deus, em primeiro lugar, enquanto nós não conseguirmos achar esse verdadeiro amor que se encontra na pessoa, na figura de Deus, nós nunca vamos conseguir dar o verdadeiro amor para as pessoas que estão ao nosso redor. Nunca se esqueçam disso. Se você não tem o amor real, o amor de Deus, vai estar sempre um vácuo, vai estar sempre algo te faltando na sua vida. Você não vai ficar contente, às vezes, com seu casamento, que hoje é bom, você casou tem pouco tempo, está um casamento bom, mas você pensa que os problemas começam a chegar e você, ao invés de pensar em resolvê-los, você pensa, a primeira coisa que te vem à mente, porque hoje está tão fácil o divórcio, você não precisa mais daqueles trâmites todos legais que demoravam aí 3 meses, demoravam 6 meses para você divorciar. Precisava de testemunho, precisava de um bocado de coisa. Hoje não, você vai no cartório, você e sua esposa, faz lá sem pessoa nenhuma e você sai de lá descasado. É um absurdo, acho que uma coisa dessa, que o casamento, a instituição do casamento está tão desvalorizado assim. Mas vamos mais aqui. Quando o salmista coloca no Salmo 127, na realidade o Salmo do 120 ao 134, são ditos como salmos de romagem. Eram aqueles salmos que as pessoas eram obrigadas a ir para Jerusalém festejar, no caminho ia juntando um grupinho, outro grupinho, iam na caminhada durante uma semana, 10 dias, 15 dias, saíam a pé das suas cidades até chegar em Jerusalém. Então, essas pessoas iam cantando esses salmos, principalmente o salmo entre o 120 e o salmo 134. Todos esses salmos, eles têm uma estrutura em comum. Eles colocam Deus como o centro de todas as coisas. Se você for ler qualquer um desses salmos, você vai ver que Deus é o centro de todos esses salmos. Nesse 127, ele fala assim: se o Senhor não edificar o quê? A casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o quê? A sentinela. E ele diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Ou numa tradução que eu gosto melhor, ele diz assim: pois assim dá ele aos seus amados enquanto dormem. Ou seja, nós não precisamos, quando a confiança vem do alto, a nossa confiança vem de cima. Às vezes os nossos atos aqui, para trabalhar em prol, às vezes são menos importantes do que aquilo que vem do alto para a minha vida e para a sua vida. Porque quando Salomão, por exemplo, está usando aqui essa metáfora aqui nesse salmo, ele dizendo que se Deus não edificar a casa, ele está falando exatamente do templo,
que ele construiu e dos perigos que eram as pessoas que trabalhavam ali para vigiar, aquelas sentinelas que ficavam em cima das torres de vigia. Eu coloquei um salmo aqui, o Salmo 125, no verso 2, diz assim: assim como estão os montes, também faz parte desse salmo de romagem. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para todo o sempre. Ou seja, os homens tinham que tomar algumas precauções para edificar ali, principalmente o templo, nesse aqui o templo de Salomão. O templo tinha que ficar num lugar alto, tinha que ficar num lugar onde, se você estivesse lá, você conseguiria enxergar toda a vista ao redor que estava ali. E então, o salmista está dizendo aqui que é como se fosse a nossa família, isto aqui. Ele está dizendo que isso aqui, mais na frente aqui, eu vou estar falando um pouco disso aqui. No Salmo 130, verso 6, diz assim também: olha, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que aguardam pela manhã. Ele está fazendo também um retrospecto aqui tão importante. Ele está dizendo como se aqueles homens que trabalhavam naquelas muralhas, porque eles poderiam ser atacados durante a noite. Na escuridão da noite, os inimigos poderiam chegar e atacar aqueles que estavam nas muralhas. E aqui o salmista está dizendo assim, olha, e ele faz uma metáfora, uma comparação tão tremenda, que ele diz assim, olha, a minha alma ama tanto a Deus, porque o negócio era perigoso. Ele diz, a minha alma anseia ou espera tanto pelo Senhor, e ele diz assim como os guardas esperam pela manhã. Ou seja, quando a manhã chegava, os problemas acabaram, as dificuldades daquele camarada acabaram, o perigo de morte já tinha ido, o perigo de ser morto naquele lugar já tinha acabado. Ele está dizendo assim, da mesma maneira que aqueles guardas têm convicção que com a chegada da manhã os meus problemas vão se acabar, assim também a minha alma anseia pelo Senhor. Oh, aleluia! Quantos têm ansiado pelo Senhor na sua vida? Esses salmos eu acho muito, muito tremendo, mas vamos um pouco mais para frente. Aqui ele complementa no Salmo 127, e agora ele começa a falar desses filhos. Ele diz assim, novamente usando uma metáfora, ele diz, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos, o quê? Na juventude. Eu acho muito interessante, eu amo esse salmo, porque como flechas nas mãos do guerreiro, e ele compara os nossos filhos, a nossa família. Eu fiz algumas orientações aqui para nós, porque aqui nós entendemos que a flecha tem que estar onde? Aonde que tem que estar a flecha? Na mão do guerreiro. Os nossos filhos são estas flechas, e elas têm que estar nas nossas mãos. Você tem o coração do seu filho nas suas mãos? Você tem o coração dos seus filhos nas suas mãos? Não é arbitrariamente, não é por poder, não é pela sua ignorância, mas é ter o seu coração dos seus filhos nas suas próprias mãos. Os seus filhos conversam com você, contam os seus problemas, dialogam com você, contam os seus anseios mais profundos, aquilo que abate a sua alma, aquilo que traz dor à sua alma. Eles podem sentar com você e ter uma conversa. Aqui o salmista está dizendo que assim os nossos filhos devem estar nas nossas, o quê? Nas nossas mãos. Eu coloquei mais aqui algumas orientações. É necessário que haja um alvo bem definido à nossa frente. Todo guerreiro, ali as flechas, ali, estão acertando um alvo. Então nós temos que ter, para a nossa família, para a nossa casa, principalmente nós pais, homens, sacerdotes, nós temos que ter uma direção para os nossos filhos. Nós temos que ter uma direção para a nossa família.
Nós temos que saber aonde nós queremos chegar, aonde nós queremos entregar a nossa família. Quando nós daqui a 30, 40, 50 anos, eu sei lá, nós morrermos, o que vai ser da nossa casa, da nossa geração, quando alguém olhar para a nossa geração e ver e visualizar toda uma árvore genealógica, o que eles poderão estar vendo na nossa família? Como que eles poderão estar tornando esse discernimento? Eu disse aqui que nós deveríamos ter um alvo definido à frente. Os alvos dos nossos filhos não têm que ser as nossas frustrações. O alvo do seu filho, da sua filha, não tem que ser aquilo que te frustrou. Ah, eu não consegui ser um médico. Meu Deus, mas meu sonho era ser um médico, então agora meu filho e minha filha vai ter que ser médico. E você faz tudo para que ele vai ser um médico, ou praticamente obrigado. Não, mas eu quero ser veterinário. Não, você vai ser médico. Você vai formar. Mas por causa de quê? Não é porque você está pensando no bem maior da sua família. Você está pensando no seu próprio bem, naquilo que vai te fazer bem, aquilo que vai trazer, às vezes, para a sua alma, vai trazer uma alegria, independente do que está acontecendo na vida da sua família. Outra coisa que eu coloquei, o arqueiro precisa ter braço forte, mas também precisa ser habilidoso. Nós precisamos ter braço forte dentro da sua casa, dentro da minha casa. Dentro da minha casa, ninguém faz o que quer. Dentro da minha casa, não tem dois galos. Dentro da minha casa, tem autoridade. Não tem ignorância, mas tem autoridade. Os seus filhos têm que saber dentro da sua casa quem é que tem uma palavra. Quem é que tem a palavra sólida, mas uma palavra com solidez? Não é uma palavra de estupidez, mas uma palavra de solidez. Dentro da sua casa, o seu filho, a sua filha, tem que saber que tem limites. Lá existem limites. Não é da maneira como eles imaginam, pensam que devem fazer as coisas, de maneira alguma. Lá, quantas vezes, às vezes, você vê seu filho, sua filha gritando com a sua esposa, você que é pai, principalmente, você não faz coisa alguma. Quantas vezes você vê, às vezes a mãe também vê o filho, a filha, falando mal do pai, falando alto com o pai, e não faz coisa alguma. Não, isso é assim mesmo, não presta mesmo, sabia. E a gente pensa que a gente vai chegar lá na frente, desta maneira, com a nossa casa, a nossa família. Eu sei que a gente precisa de força, braço forte, fala de autoridade, mas a gente precisa também de habilidade. Porque não adianta você ter, para acertar o alvo, não adianta você ter somente força. Porque às vezes você vai ter força, a flecha sua vai passar 50 metros de lado, para cá, para lá, e você não vai conseguir acertar o alvo. Mas você tem que ter treinamento, você tem que pagar o preço. E você tem que saber o que você quer da sua vida para você chegar lá. Você tem que estar com a sua esposa, você é marido, tem que estar falando a mesma linguagem dentro da sua casa, dentro do seu lar. Não adianta um falar uma coisa e o outro contestar e falar o outro. O seu filho, por mais que você pense, aquele de 4 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, eles percebem dentro da sua casa o que acontece. Mesmo que as suas palavras tentem dizer alguma coisa, os seus filhos percebem o que acontece lá dentro e você pensa que eles não conseguem discernir ou distinguir coisa alguma. É uma inverdade. E eu coloquei mais, fechando esse slide aqui, a flecha bem lançada vai sempre mais longe do que o local onde o arqueiro está. Os nossos filhos, eu creio, que além de ser muito mais bonito do que nós, fala a verdade. Eu porque não coloquei, deveria ter tido a ideia dessa e colocar, se eu tivesse pensado nisso, deveria ter colocado aqui a família, né? Mas os nossos filhos, meu pai era um cara bonito, mas eu sou um cara, eu sou modesto, é claro, humilde, mas o meu filho é um cara top. O meu neto, eu olho para ele assim e falo, gente, mas da onde que esse menino puxou essa beleza desse jeito?
Mas além de beleza física, preste atenção, além de beleza física, assim como eu disse aqui, que a flecha vai bem mais longe da onde que o arqueiro está. Melhor do que a beleza física, que os nossos filhos vão ser melhores do que nós, em tudo que eles fizerem no nome de Jesus. Vão ser melhores pais, vão ser melhores homens, vão ser melhores mulheres, vão ser melhores pessoas, empresários, vão ser melhores cristãos do que nós. Eu creio desta maneira, eu oro desta maneira. Eu não tenho ciúme dos meus filhos serem melhor do que eu, não. Eles foram ensinados exatamente para isso. Quantos estão entendendo? Diga amém. A flecha precisa ser reta. Flechas que, se não for reta, não atinge o alvo. Retidão fala de caráter, fala de honra. Aqui nós poderíamos ficar aqui um bocado de tempo, mas vamos passar para frente. Eu já falei na teoria, agora eu quero mostrar para vocês na prática. Não deu para vocês ver a cara do arqueiro. Ali não deu para ver a cara do arqueiro. Mas esse que está com a máscara ali, it's me. Aquele lá sou eu, participando de um torneiozinho de arco e flecha, a 25 metros de distância. Eu vejo aqueles caras acertar alvo a 75 metros de distância. Com 25 metros de distância, eu vejo que já é difícil de você acertar alvo. Com 75 metros, você custa enxergar o alvo lá na frente, o local da flecha, você praticamente não consegue enxergar isso. Para a gente normal e comum, isso é quase impossível. Mais para frente, esse texto a percepção, nós vamos estar falando um pouco agora sobre percepção. O texto de 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de que maneira? Em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha lá, aquele de cima lá. Aqui lá é um leão, mas é um leão acabado, fala a verdade. Boca torta, sem dente, dos cabelos, tudo esquisito, olho esquisito. Aquilo lá é o diabo. A Bíblia diz que ele brama como leão. Não fala que ele é leão. Fala que ele brama como leão. O verdadeiro leão, olha lá de baixo, que beleza, olha lá. Aquilo lá é um leão top, né, de linhagem. Aquele ali é o leão que a gente pode falar. Aquele lá é o rei da selva. Então, o diabo, a Bíblia diz que ele é para nós sermos sóbrios, porque o adversário anda ao derredor. Andar ao derredor. Eu sempre noto que os leões, essa percepção, eu quero falar um pouco aqui sobre essa percepção aqui. Eu noto que os leões, eles, nas suas caçadas, e é o que o diabo faz. O Pedro, quando estava escrevendo esta epístola, ele fala muito bem disso, porque se a gente prestar atenção, se você assistindo aqueles documentários, você vai ver que em toda caçada, o animal, ele não ataca primeiro a manada. Você pode observar que o leão, primeiro, ele vai ficar quietinho, deitado, observando os animais pastar, observando os animais, toda a manada ali. O que ele está fazendo? Será que ele quer fazer amizade com aquelas pessoas ali, com aqueles bichinhos que estão ali? De maneira alguma, ele quer derrotá-los, ele quer estraçalhar cada um. Mas como fazer isso de uma maneira mais simples? Ele vai tentar identificar, e ele consegue fazer isso muito bem. Ele vai tentar conseguir identificar no meio daquela manada, no meio de centenas de animais, ele vai tentar identificar o mais frágil, o mais sem vigor, o que está com perna quebrada, que está com algum problema, o que está doente. Ele vai exatamente fazer isso. Na caminhada daquela manada, ele vai saber
exatamente ele espera a hora certa para que ele possa estar fazendo o seu ataque. E normalmente o seu ataque é certeiro. Às vezes dentro da nossa família, dentro da nossa casa, nós quase sempre vamos encontrar um desses que é mais frágil. Normalmente nas nossas famílias vai ter um dos nossos membros que é o elo talvez mais frágil. E o que a gente faz? O que nós vamos fazer? Abandonar esse elo frágil? Vamos deixar, entregar ele para o inimigo? Vamos entregar ele lá para o inimigo rondar, cirandar e fazer na vida dele? Não. O que nós vamos estar fazendo é exatamente o aprendizado de trabalhar em equipe. Uma família, preste atenção numa coisa, uma família somente é fortalecida se eles conseguirem trabalhar como um time, como uma verdadeira equipe, alguém que não quer nada do outro, mas alguém que tem muito a oferecer em prol daquela pessoa. Vocês estão me entendendo? Trabalhar em equipe é quando eu vejo o meu filho, quando eu vejo a minha filha, quando eu vejo a minha esposa, de uma maneira geral, precisando, necessitada, alguém que está em pecado, alguém que precisa ser levantado, alguém que precisa ser conduzido, ombrado, alguém que precisa de suporte. Tem uma palavra que fala, suportai-vos uns, o quê? Aí nós falamos assim, eu não suporto essa pessoa. Por que nós falamos assim, eu não suporto essa pessoa? Suportar vem de suporte, você dá suporte. Você ombrar com alguém, você caminhar com alguém, você segurar alguém, você levar o mais fraco com você, você andar, fazer a caminhada da vida, às vezes segurando esta pessoa, até que ela possa caminhar sozinho. Quantos de nós, hoje nós estamos aqui no Dia das Mães, né? A Marisete é uma mãe exemplar, parabéns meu amor, você é uma mãe exemplar. Além de criar os 2 filhos, ajudou a me criar também junto. A Bíblia diz que uma mulher sábia, ela edifica o seu lar. Edificar é construir. Tijolo sobre tijolo, pedra sobre pedra, barro, alicerce, fundamento, teto, cobertura. É o que a Marisete ajudou a fazer dentro da minha casa. Eu estou dando o exemplo dela, porque minha esposa, eu a conheço. E eu sei que aqui no nosso meio, temos aqui mulheres e homens que foram responsáveis, quando os momentos, às vezes, a sua casa, o seu lar estava lá embaixo. Às vezes você foi responsável por a restauração total da sua casa, da sua família hoje. Então precisa de alguém pagar um determinado preço, para que a gente possa, daqui a algum tempo, alguns anos, nós com o rosto alegre, com um sorriso grande nos nossos lábios, nós podemos dizer que nós temos um testemunho de que Deus restaurou a minha casa, a minha família. Isso não é vergonhoso não, isso é glorioso, nós olharmos para Deus e dizer, Deus, o Senhor é fiel, o Senhor restaurou a minha casa, a minha família. Aqui nós entramos com o papel do atalaia, aquele que ficava observando, aquele que ficava procurando, aquele que ficava identificando os perigos. Esse era o papel do atalaia, aquele que ficava lá no Salmo de Salomão, no Salmo 127, aquele guarda que ficava prestando atenção no movimento. Esse é o papel do pai de família, o papel da mãe de família, identificar, e não só identificar, mas identificar e o quê? E corrigir, e melhorar estas coisas, e fazer com que faça a diferença. Não adianta eu aqui numa igreja como essa aqui, eu poder identificar que, irmão, a temperatura aqui está muito quente, e daí? O que adianta eu identificar que o trem está quente? Eu preciso fazer alguma coisa diferente. Chama alguém, pega o negócio, aquele negócio, o controle. Quem falou para vocês que eu não sabia? E o controle, e alguém vem aqui na frente, está quente, tá bom, então, por favor, põe ele aqui em 17 graus. O que vai acontecer?
a temperatura vai diminuir, vai entrar no eixo do jeito que eu quero. O que adianta dentro da minha casa? Gente, mas isso aqui está uma baderna, hein? Mas tá desse jeito, meu casamento está ruim demais. Tá bom, até o Satanás sabe disso. Mas o que nós temos feito de diferente? Vamos mais para frente. Convivência. Conviver é um desafio, pois se trata de um exercício de paciência e tolerância para com as fraquezas e os erros dos outros. No sentido da palavra, há diferença entre viver e conviver. Né? Viver é existir, é você estar vivendo, você está existindo. Você com um determinado propósito, mas você está existindo. Agora, conviver, não, é viver com alguém, com alguma coisa. Então, há uma diferença muito grande entre você estar vivendo dentro da sua casa e você estar convivendo dentro do seu lar. É muito diferente. E é o que nós precisamos fazer. Eu coloquei um texto aqui de Mário Quintana, eu acho interessante. Ele diz assim: a arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente, disse eu, mas se é uma coisa tão difícil, como pode ser simples? Como que pode ser tão difícil, né, de conviver com alguém, não é verdade? A gente às vezes acha mais fácil você conviver com uma pessoa lá de fora. Você acha mais fácil conviver com alguém do seu trabalho. Você acha mais fácil conviver com alguém do seu círculo de amizade do que você conviver com alguém dentro do seu próprio teto. Para mim conviver com a Marisete, com a minha esposa, você para conviver com a sua família, você não tem que mudar essa pessoa. Você não tem que moldar essa pessoa. Ah, pastor, mas a Bíblia diz assim: serão dois, uma só carne. Eu sei, mas quem falou para você que vai ser a sua carne? Tem que ser tudo igual, os dois tem que ser a sua carne, a sua igual. Quem falou que tem que ser a minha carne? Quem falou que tem que ser a carne dela? Quem falou que ela tem que fazer tudo o que eu quero? Quem falou que eu tenho que fazer tudo o que ela quer? Eu dei uma aula aqui esses tempos atrás, que eu pus não sei se foi um liquidificador, um negócio assim, que moeu, né, duas pessoas, é como se moesse duas pessoas, amalgamasse. A batedeira, né? Então, como que é você fazer esta convivência melhor? Exatamente eu aproveitar, nós sermos tão misturados. A Marisete não tem que ser eu, de maneira alguma, porque se eu quiser fazer a Marisete ser eu vou estar sendo alguém que é As palavras vão sumindo. Não sei se é a vaidade. Vaidade. Manipulador, um ditador. Eu não quero ser esse tipo de pessoas, que ela vai fazer as coisas porque eu estou obrigando ela a fazer. Não. A minha metade com a metade dela, se nós formos unidos, juntos, triturados, ali no mesmo ambiente, nós vamos ser igual, nós vamos ser totalmente iguais, uma só carne como Deus quer, só que é com as minhas particularidades e com as particularidades dela, tudo junto e misturado. É nós, né? Eu não tenho que mudar ela não tem que me mudar. Nós temos que juntos aprender a mudar os nossos erros, juntos. Mudar os nossos erros e entrarmos nos nossos acertos. Mas eu não posso obrigá-la a mudar alguma coisa. Você não vai conseguir modificar a sua esposa. Esposa, você não vai conseguir, através das suas palavras, alterar 1 milímetro do seu marido, de maneira alguma. Quem pode fazer isso por nós e nos ajudar bastante é aquele que tudo pode,
aquele que tudo sabe, aquele que tudo entende, aquele que quer o melhor para a nossa casa, para a nossa família, que é aquele que nos criou, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o amado da nossa alma, aquele que está presente, aquele que não falta em hora nenhuma, aquele que é a minha vida, aquele que é a sua vida, aquele que é o meu respirar, aquele que é o seu respirar, aquele que pagou um preço lá na cruz do Calvário, para que eu e você hoje, nós pudéssemos dizer, eu tenho uma família abençoada. Vamos para frente. Eu pus ali, filosofia de hoje, moderna, trevosa, por sinal. Eu vou te explicar por que essa filosofia é trevosa. Está escrito ali, o segredo para um bom relacionamento, vamos ler tudo junto, vamos lá? O segredo para um bom relacionamento a dois é a beleza e a paciência. Bonito, fala a verdade, é bonito. É o que a maioria das pessoas, dos jovens, às vezes estão tentando fazer hoje. E eu te explico por quê. Dessa maneira assim, ó. Se der certo, né? Ah lá. Se der certo, beleza, né? Se não der, paciência. Então a beleza e a paciência, as pessoas estão usando a beleza e a paciência totalmente fora do seu contexto. Bom, meu casamento é uma maravilha, se der certo, ó, beleza, se não der, paciência. Não deu, parti para outra, sou novo ainda. Aliás, eu gosto muito de casar, já casei 4 vezes, eu sou uma pessoa que amo casamento, amo casamento. Já casei 4, estou partindo para o 5º já. Muitos dizem dessa maneira. Vamos mais para frente. Conhecimento e autocrítica. Tem um pensamento que diz que onde não há autocrítica, não há reflexão. Onde não há reflexão, não há mudanças. Onde não há mudança, não há crescimento. É bom nós identificarmos autocrítica de crítica, né? Crítica é o que mais nós fazemos, é criticar. E nós sabemos fazer isso muito bem, criticar. Isso somos PhD em criticar. Às vezes dentro da sua casa, da nossa casa, nós falamos 10 palavras por dia. Falamos 9 palavras ruins e falamos às vezes uma palavra só boa. Por quê? Nós criticamos mais do que às vezes construímos. Aliás, eu particularmente, eu não acredito que existe esse negócio de crítica construtiva. Eu não acho que tem crítica construtiva. Toda crítica ela é feita para derrotar, para derrubar. Ah, pastor, mas é tão bom quando a gente recebe uma crítica, porque aí a gente vai firmar vai mudar os nossos caminhos, vai repensar a nossa vida, vai fazer com que a gente cresça. Tudo bem, isso aí, quando acontece isso, não é crítica, é um feedback que nós temos com a pessoa, com alguém, aquele que está próximo, é olho a olho, tete a tete, é um papo reto, né? Que diz aí, isso aí não é crítica, isso não pode ser considerado crítica, de maneira alguma. Eu devo ter coragem de perguntar, por exemplo, à minha casa, fazendo um feedback, por que o meu filho saiu? Por que o meu marido quer sair de casa? Por que a minha esposa quer sair de casa? Por que o meu filho não quer ir mais para a igreja? Eu tenho que ter coragem de fazer essas perguntas, dentro da minha casa, dentro do meu lar. Isso é um feedback. Por que a minha filha está andando em companhias tão erradas, e achando que está correta, e andou o tempo inteiro dentro da igreja? Por que hoje ela caminha fora, com os amigos, as amizades dela são todas fora da igreja? Eu tenho que ter esse feedback, eu tenho que ter esse conhecimento, eu tenho que saber exatamente o que está acontecendo dentro do meu lar, dentro da minha casa. Perguntar, por exemplo, será que a minha esposa, será que o meu esposo é feliz comigo? Você já fez essa pergunta? Para o seu esposo, para a sua esposa? Você realmente é feliz comigo? Eu te faço feliz? Será que a gente teria essa coragem de ficar perguntando isso e a resposta ser sincera do outro lado? Porque se alguém perguntar para você, se o seu marido perguntar para você, ou se a sua esposa perguntar para você, você é feliz comigo? Você não pode ser hipócrita para responder, sou. Se você não é. Por que a maioria dos casamentos acaba e não sabe por quê? Mas estava indo tão bem. Parece que estava tudo certinho.
Tantos anos de casado, estavam caminhando juntinho, parece que era um casal perfeito, mas era uma falsa perfeição. Não existe nada perfeito nesse mundo que nós estamos, nada perfeito. Se você quiser um casamento longo, duradouro e feliz, você tem que fazer exatamente isso, fazer o feedback na sua vida, na sua casa, na sua família, tomar posição do certo, do errado e querer melhorar, querer consertar. Eu não sou perfeito. Marisete não é perfeita de maneira alguma. Mas nós tentamos, dia após dia. O que é que nós precisamos? O que é que nós podemos melhorar? O que é que te faz feliz nisso? O que é que te faz infeliz? Por que é que você está infeliz nesta área? O que é que está te fazendo infeliz? Oh, alô, tudo bem? Tem alguém? Zelo pelos sentimentos. Todo sentimento não se sustenta em si mesmo, mas se completa na ação. A atitude é a declaração real de que o sentimento de fato é verdadeiro e que a relação é forte. Todo sentimento não se sustenta em si mesmo, mas ele se completa na ação. Alegria, paz, amor, né? Ódio, um bocado de coisa de expressões. Às vezes nós falamos tudo isso, nós falamos isso através hoje, né? Figurinha, até meu neto agora gosta de mandar figurinha, essas figurinhas. Está lá no quarto deitado com a avó dele, às vezes eu estou lá na sala, ele está fazendo ele dormir, ele fica mandando figurinha para mim, de carinha, de beijinho, mais não sei o quê, de coisa. Ou seja, às vezes nós estamos tão próximos, e às vezes preferimos usar essas tecnologias ao invés de um abraço apertado, um cheiro chegado, né? Um arroxo chegado. Às vezes a gente está tão perto e a gente quer usar, não, mas você sabe que eu te amo, né? O casal lá de 50 anos de casado, a mulher reclamava dele, mas você nunca fala que me ama, nunca falou que me ama. Ele falou, larga de ser boba, larga de ser boba. Eu já falei sim, você lembra lá no dia que nós casamos? Você lembra o dia que nós casamos, lá na hora que o padre mandou falar lá, aí antes de dar um beijo eu falei para você que eu te amava? Eu lembro. Mas por que você nunca falou isso mais? 50 anos de casado, você nunca falou. Larga de ser bobinha. Eu sou um homem de palavra. Se eu falei há 50 anos atrás, está falado. Enquanto eu não falar o contrário, continua valendo. Às vezes nós somos assim. Deixa, continua valendo. Eu já falei para você uma vez, larga de bobeira, que bobagem é essa, né? Que melança. Às vezes nós somos dessa maneira, né? Tem um escritor que disse assim, que é mais fácil nós amarmos a humanidade inteira do que amar o próximo. Esse aqui está falando desses sentimentos aqui. É mais fácil eu amar às vezes a humanidade inteira, inteirinha, do que eu amar o meu próximo. É muito mais fácil eu ver chorar, vendo imagens da África, vendo imagens do mundo afora de pessoas com problemas, necessitadas, do que eu amparar alguém que está tão próximo de mim, amparar um parente, amparar um amigo, alguém que está perto de mim, alguém que está tão próximo de mim, mas quando eu vejo algo muito distante, eu oferto, eu dou dinheiro, eu mando carta, eu dou telefonema, faço de tudo. É bom fazer isso, a gente se sente bem, mas parece que quando está dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, nós não achamos a animação para fazer exatamente isso que nós precisamos. E nós precisamos, porque a gente expressar falando de sentimento, os nossos sentimentos são totalmente diferentes, né? Os nossos sentimentos são expressados totalmente diferentes. As mulheres, por exemplo, elas gostam de falar mais, gostam de conversar mais, gostam de expressar, chama as amigas, reúne, né? Conversa, fala do marido,
chega ali, reúne dentro do banheiro e conversa. Os homens não. Os homens são mais reservados. Os homens gostam de resolver suas coisas, parece sozinhos. Os homens gostam de estar resolvendo seus pensamentos primeiro, até que ele possa falar alguma coisa. Ele é racional. A mulher não. Ela é motivacional. Você já viu? Às vezes o relacionamento de um homem e de uma mulher é como a gente às vezes passar num riacho, né? Um riacho. Tem riacho que é aqueles riachos tranquilo, e tem um riacho que é aquele riacho rápido, né? Um riacho tranquilo e um riacho mais rápido. Um riacho rápido é aquela pessoa que gosta de conversar, falar de todas as coisas, né? Comigo é assim, é positivo. É uma pessoa positiva, é uma pessoa que falou, levou na ponta da língua, né? Aí o cara vai casar com a mulher, quando a mulher é desse tipo, né? No início, quando vai casar, ele fala, gente, né? Mas que coisa maravilhosa, a minha mulher é uma pessoa tão positiva, né? Tão despachada, tão de opinião, gente, mas que mulher maravilhosa, né? Passa um ano, o cara fala, socorro, meu Deus, onde que desliga essa vitrola? Isso está com problema, tem que fazer um recall. Aonde que é que desliga o botão? Aonde que é que esse negócio? E o camarada, às vezes, é aquele cara tranquilo, né? Aquele cara passivo, tranquilo, está tudo bem, não reclama, temperado. E ela fala assim, nossa, achei o cara perfeito, né? Que presente. É o marido que eu pedi para Deus, sábio, prudente, é um homem de Deus. Passa um tempo, ela perde a paciência, abre essa boca, seu paçoca, isso não é um homem, isso é um encosto. Às vezes nós não sabemos expressar direito os nossos sentimentos, não falamos exatamente o que nós estamos pensando, através dos nossos sentimentos. E às vezes o que nós falamos, às vezes entristece alguém, entristece uma pessoa, a gente fala com raiva. A pior coisa que tem é você dar uma resposta quando você está com raiva, quando você está irado. A pior coisa que existe é você fazer isso. Quantas vezes eu me arrependo de respostas que eu dou no momento de raiva, no momento que eu estou irado. Você vai se arrepender disso, às vezes, pelo resto da sua vida, pela palavra que saiu da sua boca, porque palavra que depois de lançada, você não consegue pegá-la mais para trás, é impossível você pegar uma palavra, e vamos encerrando aqui, vou ver se nesta daqui, comunicação, né? Comunicação, eu passei ali, aprimoramento das relações. Como entenderemos? Esta pergunta é fundamental, pois as relações familiares dependem da eficácia da comunicação. O que é comunicar? É partilhar alguma coisa, tornar aquilo que está oculto em comum. Tantas pessoas fazem cursos de locução, fazem curso para falar em público, né? Pessoas que têm medo de falar, fazem vários cursos, mas isto aqui não é comunicação. Comunicar é muito mais você ouvir do que você falar. A comunicação, a pior desgraça que tem é você conversar com uma pessoa e a pessoa ter uma ideia antes de você concluir o seu pensamento. Você ainda está conversando, você está falando alguma coisa, a pessoa te corta no meio e ela tem a sua receita para te dar, se você ainda nem acabou de falar. Isso não é comunicação, isso de maneira alguma é comunicação. E tem gente que dá receita para tudo. Tem dia que às vezes uma Marisete conversa nós dois, um apela com o outro. Ei, não, eu não estou querendo orientação sua, não estou te pedindo bula de receita, não. Eu estou chorando minhas mágoas aqui. Ah, mas aconteceu isso, por isso. Não, às vezes você está naquele momento querendo desabafar somente. Você não quer saber se você está certo, se você está errado, o que você tem que fazer para melhorar, o que você tem que fazer para dar certo. Não, aquele momento ali, às vezes é um momento de
desabafo, é um momento de desabafar. E quando nós queremos desabafar, principalmente marido, esposa, você não tem que cortar, você não tem que dar receita, você não tem que falar, você não tem que dizer eu sabia. Não, você tem que simplesmente ouvir primeiro, ouve tudo primeiro, que você vai ver que no final vai dar tudo certinho, vocês vão terminar a conversa sem brigar, sem gritar, sem fazer nada um com o outro, e no final tudo. Às vezes, né, você almeja, por exemplo, o marido ou a esposa que você quer, mas você tem que conviver com ela ou com ele enquanto ele não chegou ao ideal que Deus prometeu para a sua vida. Por exemplo, você tem um pangaré em casa, né? Você está com um pangaré em casa, o que você quer? Um garanhão. Aí você está lá, olha para o macho, olha para a cara do macho e diz, bem que a mamãe me avisou. Olha para a certidão de nascimento, de casamento e fala, eu acho que vou levar lá no Procon, ver se ainda dá tempo de devolver esse pacote aqui ainda. Por quê que a gente às vezes faz exatamente esse tipo de pensamento na nossa mente, no nosso coração? É porque às vezes essas relações, esse aprimoramento, que nós não conseguimos ainda passar por eles, mas nós vamos passar no nome de Jesus. Eu tenho 30 e poucos anos de casado, 34 anos de casado. A minha meta é chegar nos 50. Depois que chegar nos 50, vamos ver se a gente chega nos 60. Se chegar nos 60, vamos ver se a gente chega nos 70. Se chegar nos 70, vamos ver se a gente chega nos 80. Mas nós temos que ter uma meta. Vamos ficar de pé. Lê aquela, só para nós encerrarmos, eu tenho 2 transparências aqui. Esse escritor americano, John Maxwell, ele tem um pensamento muito bom sobre isso, sobre a coerência entre palavras e atitudes. Eu coloquei esse pensamento dele, que diz assim, nós ensinamos o que sabemos, mas reproduzimos o que somos. Tem um outro também aqui, que diz assim, todo pai deveria lembrar que um dia seu filho seguirá seu exemplo ao invés do quê? Do seu conselho. Tem um pensamento de Sócrates que diz assim, todo pai deveria viver com honra de tal maneira que ele vivesse da maneira como ele finge ser. É nós vivermos da maneira pela qual às vezes nós fingimos ser. Esse seria o ideal da nossa vida. Vivermos o que nós fingimos ser. A realidade. Que nesta manhã, dia das mães, Deus possa nos abençoar rica e poderosamente em todos os nossos caminhos, que Deus possa nos orientar, que Deus possa nos delegar, colocar nas nossas mãos as armas capazes de fazer com que o nosso lar possa continuar sendo sustentado em cima da rocha, firmado em cima da rocha, que a sua família possa ser uma bênção, no nome de Jesus, que os seus filhos possam ser exemplos a serem seguidos, que os seus netos possam ser uma geração que possa ver um avivamento nesse país, que eles possam fazer parte desse avivamento que tanto nós almejamos aqui. Às vezes nós não temos, estamos decaídos, porque a nossa juventude é fraca, os nossos jovens são fracos, os nossos jovens são mal ensinados, os nossos jovens são mal resolvidos, os nossos jovens não têm uma espiritualidade capaz de levantar uma geração em oração, levantar uma geração em atos. Os nossos jovens hoje são os filhos que nós estamos deixando para as nossas próximas gerações, homens e mulheres que estão lá embaixo, precisando ao tempo todo serem carregados, porque estão vivendo na prática do pecado, não sabem o que é servir a Deus, não sabem o que é seguir a Deus, e não sabem o que é às vezes fazer parte de uma família abençoada. É isso que nós precisamos, que Deus possa te abençoar, que Deus possa me abençoar, nos abençoar, e que a gente possa ver isso nos nossos olhos,
nossas gerações futuras serem testemunhas para esse mundo, para essa nação. Quantos concordam com isso? Diga amém. Amado Deus, te louvamos nesta manhã, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor falou ao nosso coração. O Senhor é bom. Deus, nós não sabemos o que fazer, o que falar, nós não sabemos às vezes como ensinar, mas o Senhor, meu Deus, é que traz a orientação firme, a orientação segura, a orientação verdadeira. Nós somos carentes, ó Deus, mas nós precisamos do Senhor na nossa vida. Nós somos carentes, nós somos dependentes, mas nós temos no Senhor, é aquele que tem nos sustentado e nos dado força para a caminhada, ó Pai. Abençoa cada lar, cada família que hoje, nesta manhã, é o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, manancial feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.